gerenciava esse processo de morte e morrer. O que aconteceu? Com o desenvolvimento dos hospitais, no final do século XIX e início do século XX, esse gerenciamento foi transferido de mão do paciente para o staff médico. Tá? Então, o médico é quem decide hoje quem morre, como morre, de que maneira morre. A medicalização da morte. Nada contra a UTI. Acho que a UTI tem suas indicações e ela é muito bacana, mas a gente está morrendo mais ou menos dessa forma. Há muitas razões para se fugir de encarar a morte calmamente. Uma das mais importantes é que, hoje em dia, morrer é triste sobre vários aspectos. Sobretudo, é muito solitário, mecânico e desumano. A única questão de humanidade que tem aqui é esse bichinho de pelúcia. O resto não tem nenhuma pessoa do lado dessa que está morrendo. Né? Quais são as consequências desse temor da morte? O tema central da nossa palestra de hoje, que é o quê? Obstinação terapêutica de eutanásia, uma vez que nós não aceitamos a morte como parte natural da vida, como colocando a vida como valor supremo a ser defendido a qualquer custo e a qualquer preço. Então, nós vamos, frequentemente, eu digo porque não é só o médico, a família também é cúmplice nessa questão e, muitas vezes, os próprios pacientes, que querem investir naquilo que não tem mais o que ser investido do ponto de vista de cura da doença de base. Eu posso investir no tratamento associado a esse, que é os cuidados paliativos. Tá? Todo mundo conhece esses conceitos de distanásia, eutanásia, ortotanásia e mistanásia? Distanásia é prolongar a vida do paciente às custas do sofrimento dele. Ou seja, a mesma coisa que a obstinação terapêutica. Eu utilizo mecanismos ou tratamentos que não vai adicionar qualidade de vida para aquela pessoa. Ela morre um pouco mais, por exemplo, uma semana depois, mas sem nenhuma qualidade. Por exemplo, suponhamos que eu já sei que eu tenho um câncer, fase avançada, meta no sistema nervoso central, pulmão, pego uma pneumonia e adquiro insuficiência respiratória, e me colocam no respirador, no UTI. E me sedam, e eu vou morrer uma semana depois. Qual foi o ganho dessa semana para mim? Se eu estou sedado, entubado, com FO2, respiração de 100%. O que adiantou essa semana? Adiantou para quem? Decisões compartilhadas. Chega o dia, antes, a questão da eutanásia, por exemplo, não existe no Brasil, é crime, não existe legalmente, digamos. Mas eutanásia não existe no país e é ilegal, e dá cadeia, que é um homicídio qualificado, que eles chamam no direito. Né? Na eutanásia, eu apresso a morte de alguém, mas tem que ter um detalhe, fins misericordiosos. Ou seja, eu não posso simplesmente apressar a morte da pessoa por apressar. O objetivo é aliviar o sofrimento daquela pessoa. O fim é misericordioso. Aí pode dividir eutanásia ativa, passiva, enfim, eu não vou entrar nessas considerações aqui. A ortotanásia é quando eu permito que a doença siga seu curso natural. E eu associo com os cuidados paliativos. Eu não adio nem retardo a morte. Eu deixo que siga o curso e eu associo os cuidados paliativos para minorar o sofrimento da pessoa. E mistanásia é as mortes que acontecem muitas vezes hoje em dia por conta das questões sociopolíticas que nos envolvem. Por exemplo, quando eu ganho um salário mínimo e eu tenho 5 pessoas para alimentar e todos dependem do meu salário, eu estou no meio da mistanásia, porque, óbvio que com R$600 de salário, eu não tenho condições de perpetuar a vida das pessoas dessa forma. Decisões compartilhadas. Temos que acabar com esse modelo de médico paternalista, onde o médico decide absolutamente tudo pelos pacientes. Nem sempre o médico sabe o que é melhor para a sua vida. Ele pode saber o que é melhor para a doença, mas não da sua vida. A sua vida é só você. E essas decisões devem ser... Porque a gente tem 2 modelos, que eu digo. Um modelo anglo-saxônico, um modelo nos Estados Unidos, onde o médico chega, olha, você tem um tumor de pâncreas, seu prognóstico é de 6 meses, as opções terapêuticas são essa, você decide. Ou então, no Brasil, olha, não, você tem um tumor de cabeça de branco, nós vamos operar você. Eu já marquei essa sua cirurgia para terça-feira. E o paciente aceita isso passivamente. Doação de órgãos, internação, por exemplo, em UTI, vamos fazer alimentação artificial. Suponhamos, por exemplo, um paciente com doença de Alzheimer, numa fase já avançada, onde ele está deitado, restrito no leito,
E ele diminuiu muito, absurdamente, a fome dele. Vamos passar sonda nasointeral para esse paciente, por exemplo? Tem vários estudos mostrando que passar sonda em pacientes com demência em estágio avançado não aumenta a sobrevida desses pacientes e, além do mais, complica o paciente. Ele começa a fazer pneumonia de repetição. Tudo isso envolve questões éticas no final da vida. Alimento ou não alimento, dá algo ou não, dá comida ou não, né? Faz antibiótico ou não, tira do respirador, já botei no respirador, mas eu posso tirar. Por que não? São questões difíceis de serem discutidas, mas que estão presentes no nosso dia a dia. Consequências financeiras. Você sabe quanto custa deixar um paciente uma semana numa UTI, quando ele não tinha mais indicação de UTI? E ocupando a vaga de alguém que precisaria dessa UTI? Né? São dilemas éticos presentes como consequência do temor da morte. Sofrimento do paciente, família, equipe, cerca do silêncio, os lutos mal elaborados, né? Distúrbios na comunicação. A medicalização da morte. O hospital, portanto, já não é apenas um lugar onde se cura e onde se morre por causa de um fracasso terapêutico. É o lugar da morte natural, previsto e aceito pelo pessoal médico. Como consequência dessa medicalização da morte, o moribundo não tem mais nem mesmo hora para morrer. O tempo da morte alongou-se à vontade do médico. Esse não pode suprimir a morte, mas pode regular a sua duração. Por exemplo, chega um paciente que eu sei já grave, e como eu tenho muita dificuldade de lidar com a morte, o que eu vou fazer? E o valor máximo é a vida, manter a vida a qualquer custo, a qualquer preço, aquela obstinação terapêutica de eutanásia, eu vou provavelmente colocar esse paciente na UTI, botar medicações, aí eu falo assim, eu intubo, passo intracate, boto no respirador, deixo 100% de oxigênio, e falo assim, no meu plantão não morre. Morre no outro, mas não no meu. Porque nós temos essa cultura de não aceitar a morte, há muita dificuldade para lidar com aspectos naturais da vida. Eu digo, a morte não é o contraparte da vida, a morte é contraparte do nascimento. Morte e nascimento, morte é o oposto de nascimento. Vida é um contínuo que permeia e ultrapassa tudo isso. O médico tem muita dificuldade. As pessoas acham que os médicos têm muita facilidade, pelo fato de lidar o dia a dia com a morte, que a gente tem facilidade para lidar com ela, mas não é verdade. O médico tem grande dificuldade de se defrontar com a morte e comunicar o diagnóstico e o prognóstico aos pacientes, principalmente quando isso é desfavorável. A morte é um objeto fóbico para o médico, tanto quanto para o resto da população. Vocês querem ver por quê? Primeiro, antes de eu ser médico, antes de entrar na faculdade, eu era uma pessoa como outras qualquer dentro da sociedade. Tem educação para a morte nas escolas de ensino fundamental e médio? Portanto, o médico chegou na faculdade zerado, igual a todo mundo, certo? Eu me formei em 1990, tem 23 anos que eu sou formado. Naquela época, não ensinava educação para a vida e para a morte nas faculdades de medicina do Brasil. Hoje existem 200 faculdades de medicina no Brasil. Quantas faculdades de medicina ensinam a educação para a vida e para a morte para os seus estudantes? Obrigatório. Uma. Faculdade de Medicina de Itajubá, que tem uma disciplina de tanatologia. E tem algumas faculdades com disciplinas optativas de cuidados paliativos. Então, os médicos saem das faculdades exatamente igual à população leiga. Concordam comigo? Eles não foram trabalhados, não estudaram, não lidaram com a questão da morte, e, portanto, eles vão lidar com a morte de um ponto de vista leigo. Só do ponto de vista técnico, no sentido de curar a causa da doença, o que está levando à morte. Óbvio que isso se diferencia. Mas, do ponto de vista de apoio emocional, espiritual, questões filosóficas, o médico é um profundo ignorante de tudo o que está acontecendo. Então, o médico vai se angustiar, e muitas vezes ele vai fazer uma aliança com a família a respeito do desejo de manter o paciente vivo, porque também a morte significa, para muitos médicos, um fracasso terapêutico. Ou seja, ele não foi bom o suficiente para manter o paciente vivo. Isso é uma pena, porque não entenderam que a morte faz parte da vida e que um dia todos nós vamos morrer.
Por exemplo, quem trabalha com geriatria, todos, 100% dos pacientes vão morrer. Claro, se o médico não morrer antes. Mas todos, 100% dos seus pacientes vão morrer, porque não tem quarta idade, né? Então, um geriatra tem que trabalhar muito bem com as questões de finitude e morte e morrer. Quais são os mecanismos que os médicos normalmente utilizam para trabalhar as questões da morte e do morrer? Negam, né? Então, faz de conta que não é com eles, que não tem nada a ver. Racionalizam e isolam as emoções. Por exemplo, quando nós entramos na faculdade de medicina, no primeiro dia, a gente já dá de cara com a morte, na aula de anatomia. Tem alguma fala sobre morte na anatomia? Só sobre o cadáver, músculo, sistema nervoso, enfim, ossos, é isso que a gente vai aprender. E os estudantes de medicina, muitas vezes, sofrem bullying dos outros estudantes de medicina, se expressam emoções. Porque há um perfil, um desejo de que todos os estudantes ou todos os médicos não são neutros. Mas não existe ninguém neutro nesse mundo. Só se a gente cortasse o sistema límbico da cabeça das pessoas e não tivesse emoção nenhuma. Porque a gente precisa das emoções para sobreviver. Então, os médicos que demonstram emoção, eles estão logo no início falando, não serve para ser médico. Imagina, você era leigo até um dia atrás. Agora você está defrontando uma pessoa morta. É natural que você reaja com alguma dificuldade no início, né? Vai operar, fazer alguma coisa desse tipo. Então, a gente pensar nessa possibilidade. Outra coisa, quando entra, por exemplo, num pronto atendimento, num pronto-socorro, e nós vamos, por exemplo, dar uma notícia de morte. Sabe qual é o maior desafio para um médico, que eu entendo hoje, no sentido de dar uma notícia? É um médico que trabalha no pronto atendimento, no pronto-socorro, que alguém saiu de casa bem, e de preferência jovem, adolescentes ou jovens universitários, que saiu bem, deixou a casa ótimo, feliz, bem da vida, dizendo tchau, eu te amo. E é chamado no pronto-socorro a mãe ou o pai dessa pessoa, sem saber o que foi que aconteceu. E lá o médico vai ter que dizer que aquele jovem, aquele filho dela, morreu. É um desafio, do ponto de vista técnico, de como acessar. E, muitas vezes, o que vai dizer? Olha, seu filho chegou aqui com um politrauma, fez uma hipercalemia, depois desenvolveu uma FA, por fim, fez uma parada cardiorrespiratória e foi a óbito. É assim a notícia. E depois ele sai, agora a psicóloga vai falar com você. E vai embora. É assim, muitas vezes, que acontece no nosso dia a dia. Aqui são as diretrizes dizendo que, nas diretrizes curriculares nacionais das faculdades de medicina, existem orientações para que a morte seja incluída no currículo e que seja ensinado para os médicos o processo de morte e o cuidar das pessoas que estão morrendo. Só que, na verdade, a lei está lá, mas as diretrizes estão lá, mas, na prática, isso não acontece, infelizmente. Quer dizer, não existe, de fato, uma preocupação a respeito disso. Aqui, a mesma coisa, só para dizer para vocês olharem, que tem o processo de morte, envelhecimento e morte. Por exemplo, até a geriatria, se a gente for ver, envelhecimento, deveria cuidar, por exemplo. Quantas faculdades de medicina no Brasil, das 200, têm disciplina de geriatria e gerontologia? Essa é uma minoria. Eu nunca vi uma estatística, mas tenho certeza, porque também não tem muitos geriatras no Brasil. Tem 1.000 e poucos geriatras no Brasil para mais de 18 milhões de idosos, né? O Código de Ética Médica saiu recentemente, em 2009, foi publicado em 2010, na verdade. Ele vai tocar um pouco nas questões éticas da agora, principalmente referindo à questão da distanase, que isso não deveria ser mais praticado, e, vamos dizer assim, liberando o médico dessa responsabilidade de praticar a distanásia e praticar a ortotanásia, que é aquilo que eu já falei para vocês. Diz que, nas situações de clínicas irreversíveis e terminais, o médico evitará a realização de procedimentos diagnósticos e terapêuticos desnecessários e propiciará aos pacientes, sob sua atenção, todos os cuidados paliativos apropriados. Ou seja, não deve fazer mais distanase.
Igualmente, no capítulo 5, que trata da relação do paciente com familiares, seu parágrafo único, o Código Ético normatiza que, nos casos de doença incurável e terminal, deve o médico oferecer todos os cuidados disponíveis, empreender ações diagnósticas ou terapêuticas inúteis ou obstinadas, levando sempre em consideração a vontade expressa do paciente. A vantagem de morrer em casa, morrer no hospital? Depende. Se eu tiver em casa uma boa equipe que possa me dar cuidados, acho que seria bom. Mas se eu não tenho uma boa equipe que vai cuidar de mim, seria muito ruim se eu tenho sintomas muito importantes. Não tem ninguém para tratar desses sintomas, né? Então, a gente pensar nessas questões éticas, se eu levo ou não para casa, se eu dou ou não comida, se eu invisto ou não, se eu faço diálise, se eu faço terapêutica, se eu dou comida, se eu dou água, enfim, são questões que a gente deve pensar a respeito disso. Hoje em dia, saiu no ano de 2012, essa resolução do Conselho Federal de Medicina, que fala a respeito das diretrizes antecipadas de vontade ou testamento vital, eles ainda não têm um nome determinado, que, na verdade, não são só para pacientes que estão com doença grave, avançada, que vai morrer. Todos aqui presentes podem fazer uma diretriz antecipada de vontade. As diretrizes antecipadas de vontade é só dizendo, olha, quando eu estiver incapaz de escolher ou de ter minha autonomia preservada, eu não gostaria, por exemplo, de ser entubado. Eu gostaria de ser cremado, eu gostaria de morrer em casa, eu não gostaria que fizesse diálise em mim, ou eu gostaria que fizesse diálise em mim, eu gostaria que fosse entubado. São as escolhas que vocês fazem. Porque a gente fala assim, agora, porque, repare bem, na hora que nós perdemos a consciência, quem decide por nós é a família. E mesmo que nós tenhamos feito uma diretriz antecipada, que pode fazer no prontuário, e às vezes fazer um documento à parte, ser registrada no cartório e você levar com você, e deixar para um médico ou num prontuário de um local onde você está sendo atendido. E pode ser mudado. Se, por exemplo, hoje eu faço uma diretriz, daqui a 6 meses eu posso mudar essas diretrizes, como a vida dinâmica muda os valores nossos, né? Só para a gente pensar nessa possibilidade que existe. Então, vontade do paciente, vontade da família e vontade da equipe, né? Então, a gente tem que pensar nessa possibilidade. Quem que a gente vai, de fato, atender? São as vontades do paciente, mas o paciente vai falar assim, mas ele estava consciente, ele estava ciente de tudo aquilo que ele fez em termos de escolha? Isso é uma coisa que a família pode falar, por exemplo, né? Acho que ele não sabia, ele não tinha as informações necessárias a respeito do que era, por exemplo, entubar ou fazer uma diálise. Eu acho que deveria ser esclarecido a respeito disso. São questões que são levantadas, né? E, muitas vezes, se o paciente não trabalhou bem com a família, vai ter muita dificuldade dessa família aceitar na hora que o paciente está desejando ou expressando os seus desejos. Muitas vezes vai prevalecer a vontade da família em detrimento da vontade do paciente, o que é ruim, porque, afinal de contas, é uma perda da autonomia e da capacidade de decisão, uma vez que ele já deixou diretrizes dizendo o que ele quer e o que ele não quer que seja feito com ele, por conta dessa dificuldade da gente aceitar a morte. Eu digo que eu gosto muito dessa deliberação moral do Diego Graça. O professor talvez acho que ele não concorda, não, mas eu gosto muito dele. Porque a bioética tem esse princípio, o bioética principialista, né, que é a beneficência, não maleficência, autonomia e justiça na hora de decidir esses casos, por exemplo, vai entubar ou não vai tirar respirador, vai botar sonda nasointeral ou não vai, como é que vai agir nesses casos? Esse um espanhol, um bioeticista muito famoso, ele vem muito frequentemente aqui no Brasil, tem vários livros, inclusive traduzidos para o português, e ele criou um método chamado deliberação moral. E, nesse método, ele cria esses 4 valores, digamos assim, essas 4 alternativas aqui. Primeiro, fatos. Então, quais são os fatos? Aí, por exemplo, vai narrar, do ponto de vista clínico, é um paciente com a doença de Alzheimer, em fase avançada, que agora está sendo decidido se faz sonda nasointeral ou não faz sonda nasointeral, por exemplo. E aí nós vamos atender ou não esse desejo desse paciente, dessa família. Aí, quais são os valores envolvidos? Quais são os valores do paciente, os valores da família, os valores da equipe de profissionais da saúde? E é analisado os valores de cada um.
Depois, há os direitos. Quais são os direitos do paciente, os direitos da família, os direitos do profissional da área da saúde? E, por último, os deveres. Quais são os deveres do paciente, os deveres da família, os deveres da equipe de saúde? A eutanásia ela é legalizada na Holanda, na Bélgica e em alguns estados americanos. Por exemplo, recentemente, agora, na Bélgica, saiu uma resolução, na verdade, uma pesquisa de opinião na população, dizendo se eles gostariam de estender o desejo ou a possibilidade de fazer eutanásia em pacientes com demência e em crianças. É o valor de uma cultura, de uma sociedade, lá eles aceitam. Na Suíça, por exemplo, a gente tem o suicídio assistido, na qual, por exemplo, o paciente é diagnosticado com a doença avançada, terminal, está causando um grande sofrimento, o sofrimento é assim, inenarrável, indescritível, e o que eles fazem, normalmente? Eles têm um médico que examina o caso, vê o diagnóstico, e prescreve uma dose letal de barbitúricos para que o paciente mesmo tome. Então, o médico prescreve, a enfermagem manipula e oferece na cama do paciente. E, na hora que vai oferecer na cama do paciente, pergunta, é ainda da sua vontade você praticar isso? Você quer tomar uma medicação? Tem alguns pacientes que desistem, mas tem muitos pacientes que tomam o barbitúrico e falecem. É o que a gente chama de suicídio assistido. E que tem muita gente da Inglaterra, da Europa inteira, fazendo o que a gente chama de turismo mortal. Vai para lá para fazer o suicídio assistido na Suíça, porque nos países, por exemplo, Alemanha, Inglaterra, Espanha, não é aceito essa alternativa. Então, a gente pensar, aqui no Brasil, praticamente, a eutanásia é tabu, ninguém se discute muito essa questão da eutanásia, é proibido por lei. O Brasil está longe de aceitar essa perspectiva, e a gente não trabalha muito com essa questão. Agora, eu acho que vale mais a pena a gente discutir um pouco a respeito da ortotanásia e, especialmente, da distanásia. Porque a distanásia, na minha perspectiva, nada mais é do que o medo ou a incapacidade que as pessoas tiveram de trabalhar as questões da morte e do morrer. Entender que a morte faz parte do contexto da vida. Quando esses valores são bem trabalhados, bem aceitos, provavelmente você não tem distanásia. Tanto é que as unidades de cuidados paliativos não se pratica distanásia, nem tampouco eutanásia, e sim ortotanásia. A abordagem espiritual, eu digo que os pacientes que estão em fase final de vida, é interessante ou é importante que quem queira trabalhar com espiritualidade em pacientes no final de vida tenha algum tipo de formação em espiritualidade na saúde. Existem alguns cursos, alguns livros a respeito disso. Eu fui para a Duke, conversei com o Koenig, fiz um curso com ele. E há 1000 maneiras de se trabalhar espiritualidade na saúde, né? Quais são as crenças desse paciente, as crenças dessa família e as crenças da equipe. E, muitas vezes, vai haver choque dessas crenças espirituais interferindo na prestação de serviço do ponto de vista espiritual para esses pacientes. Visões particulares de vida e morte de cada um, sentido da vida, o que empresta ou dá sentido à vida das pessoas no final, que é chamada logoterapia, criada por Viktor Frankl, um psiquiatra austríaco, que faz grande sucesso e que eu particularmente gosto bastante. A RIME, que foi criada pela Ana Catarina Elias, uma psicóloga brasileira, que trabalha com visualização de imagens para levar o paciente a um conforto mais espiritual, para fazer uma boa morte para esse paciente. Existem outras abordagens. Tem cuidado também para a gente não ter abuso espiritual, que é quando nós, por exemplo, queremos fazer proselitismo, impor a nossa religião ou falar da nossa religião em pacientes que não querem mudar, estão muito bem satisfeitos com as religiões deles. Então, por exemplo, eu vejo na prática, vocês conseguiriam imaginar, por exemplo, um protestante, nada contra os protestantes, mas assim, a grande dificuldade que eles teriam, por exemplo, em trabalhar com um paciente do candomblé. Como que você influenciaria ou aceitaria incentivar o candomblé quando você é intolerante com essa religião? E tem muito espírita também que é intolerante com outras religiões. Então, a gente tem esse cuidado de não fazer um abuso espiritual, forçar as pessoas a adquirir. Por exemplo, tem muitos pacientes protestantes e que vêm pastores ou mesmo essas pessoas que prestam serviço nos hospitais para fazer o quê? Para que a pessoa que está morrendo aceite Jesus, porque se ela aceitar Jesus, ela vai ser salva.
Então, há um abuso na hora, ela não é protestante, ela é católica, enfim, e ela não quer aceitar Jesus, que ela já aceitou de outra maneira, né? Então, a gente está atento para essas questões. Então, eu vejo assim que nós estamos ainda engateando, tanto na questão da melhora da qualidade de morte das pessoas que estão sob os nossos cuidados, mas, especialmente, nas questões éticas ou bioéticas que envolvem a terminalidade, porque nós nem adentramos ainda na própria questão do morrer, quanto mais nas questões mais sofisticadas que envolvem o processo bioético de terminalidade, naquelas questões que eu discuti já para vocês. Eu deixo de sugestão esses livros da gente que estão aí, se vocês quiserem ver, A Arte de Morrer, Visões Plurais, volume 1, 2 e 3. Não foi escrito por mim, tem um conjunto de mais de 70 pessoas, a maioria mestres e doutores das maiores universidades brasileiras, que escreveram a respeito desse processo, olhando religião, filosofia, pedagogia, ciência e estética, música, teatro, dança, como que todas essas questões vêm em processos de morte e de morrer. E esses também, no Cuidados Paliativos, que foram pelo Ateneu, aquele A Arte de Cuidar, chama Arte de Cuidar, Saúde, Espiritualidade e Educação, e aquele a gente envolve um pouco mais como é que se faz esse cuidado espiritual para essas pessoas. Tem algumas visões de médico, tem de psicólogo, aplicações clínicas da espiritualidade na saúde. Ficam só como sugestões, tem o meu endereço e o site da gente. Tem alguns cursos e podem também, estejam à vontade para escrever e me perguntarem, enfim. E eu agradeço pela oportunidade de ter vindo aqui e conversado com vocês, e eu espero que, de alguma forma, eu tenha feito vocês refletirem um pouco e verem o quanto a morte pode estar tão presente ao nosso lado, e muitas vezes a gente está jogando ela lá para frente, acreditando que a gente tem um tempo que, na verdade, a gente não tem. O momento de ser feliz, como diz o previamente, é agora. O passado já foi. Não dá para mudar. O futuro não existe. Onde eu posso dizer, intervir, mudar a minha vida é o hoje. Obrigado. Agora nós vamos falar de envelhecimento e espiritualidade. Nós é uma metáfora, né? Eu não vou falar nada. Quem vai falar para nós é o Carlos Eduardo Ascioli Durgante, que é médico geriatra, gerontólogo, membro da Associação Médico Espírita do Rio Grande do Sul, palestrante nacional e internacional, possui livros editados, entre eles, Conectando Ciência, Saúde e Espiritualidade, Pondo Fé na Ciência e Velhice, Culpada ou Inocente. Caro Carlos, por favor. Bom, uma boa tarde a todos. Muito obrigado, Gaudério, lá do Rio Grande do Sul, de Santa Maria, minha terra amada, que ficou muito conhecida este ano por uma grande tragédia, mas que está se reerguendo e mostrando ser resiliente. A velhice, o envelhecimento, esse programa, esse projeto de vida que tem que ser bem-sucedido, tem que ser assim, resiliente. É desafiador envelhecer com qualidade é mais ainda. Então, eu trago aqui um agradecimento a Heloísa e às pessoas que me trouxeram para falar sobre esse tema. E vou trazer alguns dados um pouco diferentes do colega que me antecedeu, uma brilhante apresentação. Nunca tinha visto, ouvido uma abordagem da morte como a tua, olha, achei maravilhosa. Vou trazer essa questão do envelhecimento, algumas estatísticas nessa parte inicial, depois vamos falar sobre envelhecimento na ótica espiritual, especificamente o que a doutrina espírita nos traz de conforto e sabedoria para esse processo. Tem estatísticas que colocam, eu não sei como é que está aqui em São Paulo, mas eu vou colocar uma estatística gaúcha de Porto Alegre, que diz o seguinte: se hoje, dia 19 de outubro, nascer
uma criança moradora de um bairro classe A ou B da minha cidade de Porto Alegre, ser uma menina, ela tem uma esperança de vida, uma expectativa média de vida de viver 84 anos. O que quer dizer isso? Conforme as condições daquele bairro, daquelas famílias moradoras daquela região, com acesso à saúde, uma educação e tudo mais que compõe esta fórmula de qualidade de vida, de envelhecimento, expectativa de vida, ela vai viver 84 anos. É a maioria. Acredito que aqui no nosso meio, essa estatística também vale. A expectativa média de vida hoje no Brasil é em torno de 74 anos, pegando norte e sul do país. 74 anos é a média, a expectativa média de vida. Lá no sul é um pouco mais alta. Mas se sabe também que se as pessoas chegarem aos 60 anos de vida, em boas a razoáveis condições de saúde, o que é isso? É alguém que não tem uma doença com prognóstico limitante, um câncer terminal, uma doença grave, uma insuficiência cardíaca grave, uma insuficiência renal, uma doença que limite a vida em poucos anos ou até menos. Ela viverá, provavelmente, chegará aos 60 anos e alcançará provavelmente mais 22 a 23 anos de vida. Então, vou trazer aqui esses dados para vocês verem que temos que falar e preparar o envelhecimento, porque ele vai acontecer na maior parte das pessoas desta sala. Se já não chegou. Estatisticamente, quase em torno, pelo menos quase 80% das pessoas, dependendo, claro, das condições de saúde que chegarem aos 60 anos, vão viver mais, em média, 2 décadas. Então, nós estamos vivendo cada vez mais. Esse é o prolongamento da expectativa de vida hoje. No nosso meio Brasil, estamos recebendo também, lá no sul do país, a gente costuma muito falar de massa de ar polar, frente fria que chega. A frente fria chega, ela chega rapidamente, muda o clima rapidamente, mas ela vem e passa pelo estado e traz o frio. E sobe, vem aqui para vocês, chega até aqui muitas vezes. Então, nós estamos vivendo no nosso país, Brasil, esse fenômeno de envelhecimento populacional. Então, velhice, envelhecimento, espiritualidade, trago para vocês um passeio, eu gostaria que vocês reparassem, que quase todos os slides mostram árvores, mostram caminho. Há uma simbologia, há uma metáfora que coloca. Eu gostaria que diminuísse um pouquinho as luzes, se for possível, só para as imagens ficarem mais bonitas, tá? Vamos escurecer o que puder, para a gentileza. Tem a ver com caminho. Essa primeira imagem, depois lá no fim vocês vão ver o que significa realmente, por que tanta... Ali é para diminuir aqui, por que tanta imagem de árvore, vocês vão ver qual é o significado. Porque nós temos um caminho. Vamos ver esta árvore aqui localizada, exatamente na fronteira que limita 2 planos, gente. Isso é minha interpretação. Aqui nós temos o plano colorido, nosso plano material. Aqui há uma divisória e lá segue um caminho, que nessa imagem mostra, lá continuaremos, na outra dimensão. E no meio exatamente deste plano, existe o quê? Uma árvore. Linda, dourada, bela. Tem algum significado? Tem sim. Cada vez mais estamos vendo, nas nossas casas, na nossa sociedade, as pessoas passando por todas as diversas gerações. Cada vez é mais comum nós vermos a criança passar por todas as etapas, os idosos convivendo com as pessoas mais jovens, ou seja, esta é uma realidade cada vez mais frequente, que permeia cada vez mais a gente. Essa foto final eu trago para vocês. Essa senhora era uma paciente minha, tinha 95 anos, eu fui no dia do aniversário dela, um mês antes dela fazer 95 anos, ela tinha feito uma cirurgia de revascularização miocárdica, ela abriu o peito, botou pontes de safena mamária para viver mais um tempão. E ela ainda está viva. Já passou dos 100. Ela tem uma família extremamente longeva. Ela é mãe dessa senhora, que é avó desta, que é bisavó deste, que é tataravó desta criancinha. E essa família dela é tão longeva que ela tem 2 braços. Se eu quisesse pegar outra filha com outro filho e neto, eu pegaria. Então, isto é o que nós estamos vendo hoje, cada vez mais no nosso meio.
dentro desse nosso plano carnal, material, nós nascemos, crescemos, talvez percorremos todo o ciclo e aqui desencarnamos, não é? Essa imagem é belíssima, porque ela mostra que lá atrás quem consegue enxergar continua, gente. Lá continuamos e lá vamos voltar aqui. Então lá vamos percorrer esse ciclo na erraticidade. E é de extrema importância o que estamos fazendo hoje, com este corpo, com este convite da espiritualidade para a vivência da velhice. Então, é importantíssimo cuidarmos bem, nos prepararmos para ela, para que ela seja realmente esse projeto de vida bem-sucedido, que a gente quer que seja. Quantas coisas na nossa vida nós fazemos o possível que seja bem-sucedido. A velhice terá que ser esse ciclo longo. Estatisticamente, existem mais de 7 bilhões, já fecharam 7,2 bilhões de seres vivos, e nós sabemos, desde que conhecemos a doutrina espírita, que há um triplo, aproximadamente 22 bilhões de desencarnados. Se hoje temos 130, 140, 160 pessoas aqui na sala, vocês sabem que estão trazidos e foram trazidos muitas almas necessárias aqui a estarem ouvindo isso que está sendo dito para vocês. Há um número muito maior de desencarnados aqui, junto com a gente, precisando ouvir isso. Então, existe aproximadamente na Terra 22 bilhões nesse orbe, gravitando no nosso orbe. Não sei, não veio de lá nenhum dado estatístico de quantos idosos estão lá e quantos são brasileiros. Eu não sabia que morriam 1 milhão, mas um número grande. Lá não tem IBGE do lado de lá, mas do lado de cá tem. O IBGE e a ONU do lado de cá dizem que é em torno de 900 milhões de idosos, atualmente, sendo que 21 milhões estão no Brasil. É um número grande, né, gente? Cada vez maior. Esses mesmos dados estatísticos nos apontam que, em 2020, daqui a pouco, né? Daqui 12 anos, um pouquinho mais, seremos, e muitos de nós aqui estaremos nessa estatística, 1 bilhão de idosos no planeta Terra. 1 bilhão de pessoas com 60 anos. Para 2025, 31 milhões de pessoas com 60 anos mais estarão no Brasil. Vejam que desde 1999 ou 2000, já existem mais idosos que crianças de 5 anos. E daqui a pouco, antes de 2050, porque esses dados modificam, eles são atualizados e modificam. Antes de 2050, vão ter mais idosos do que aqueles adolescentes que estão lá naquele sarauzinho agora aqui dentro do nosso colégio, vocês viram. Haverá um número maior de idosos do que de adolescentes. Então, esse número está crescendo espantosamente, não é? Como essas milenares e velhas árvores, que querem nos dizer o quê? Claro, que estamos vivendo cada vez mais, não temos a menor dúvida. Nós estamos chegando aos 60 anos tranquilamente, comendo pera na estrada, vivendo de sobra, além dos 60, em média. Isso começou há pouco, gente. Isso começou no século passado. Depois da guerra, do final da Segunda Grande Guerra, começou a explosão demográfica mundial, em que as pessoas começaram a viver mais. Por quê? Porque até 1950, a expectativa média de vida no Brasil é 43 anos. Meu Deus, ser velho no Brasil antes da década do fim da guerra era muito difícil. A imensa maioria das pessoas morreu antes. E na Europa, o continente mais longevo do mundo, logo após a guerra, era em torno de 55, 60 anos. Então, é lógico raciocinar e inferir que estamos vivendo pela primeira vez a nossa encarnação da velhice. Ou viveremos pela primeira vez a nossa encarnação da velhice. Porque em tempos passados, e nas inúmeras encarnações pelas quais tivemos, não chegamos à velhice. Desencarnávamos antes. Poucos envelheciam. Chegavam lá. Bom, então, como eu disse para vocês, a expectativa média de vida atual no Brasil, atualizada para 2012, já está com quase 74 anos, arredondando. A expectativa máxima de vida até o momento, como o Franklin disse, não há um Highlander nesse país, mas tem uma quase Highlander. Não, quase não. Ela até pode se dizer, até a idade que ela desencarnou, podia achar que ela tinha perdido os arquivos dela no plano superior, essa iria ficar aqui para todo sempre. Dona Jeanne Calment, uma francesa, nascida em Arles, na França, ela viveu, pasmem, tudo isso, 122 anos, 5 meses e 14 dias. E ela faleceu em 1997, dizem que muito bem. Aos 119 anos, ela andava de bicicleta, ela festava, era uma velhinha muito
para frente. Dona Jane Calment, representativa dessa linda árvore, está aqui ela, com 119 anos, num dia do seu aniversário, lúcida, adequada à idade, ela não está esticada, não está cheia de botox, ela não está deformada, para fugir, enganar e ludibriar o envelhecimento do ponto de vista apenas externo. Não, ela está aqui, bem, acho que alegre, satisfeita com a sua idade. O Japão é o país dos mais longevos, a expectativa máxima de vida, média máxima de vida, é lá, né? Então, homenagem a eles. Mas no Brasil, eu disse para vocês aqui na plateia, hoje, em torno de 65% dos homens e quase 80% das mulheres que aqui estão chegarão aos 60 anos de idade. Olha, que médias, é média estatística, não estou sendo otimista, enganando ninguém. Se chegarmos lá, gente, aos 60 anos, relativamente bem, formos um homem, viveremos mais 19, 20 anos. Se formos mulher, viveremos mais 22 a 24 anos, desde que, ao chegar aos 60 anos, continuarmos nos cuidando, e não tivermos nenhuma doença que limite o prognóstico da nossa vida, sendo ela grave ou terminal. Então, eu, mulher, porque as mulheres vivem mais que os homens, ainda 7, 8 anos mais, poderão viver bem, relativamente bem, 2 a 2,5 décadas de vida, depois dos 60 anos. Aqui está ela, eu gosto muito de fotos de árvores, aqui está ela, a nossa anciã, só. A velhice avançada, ela é assim, é a idosa viúva. Mas é assim do perfil. Então aqui está ela. Quer dizer o que essa imagem? Que se esta mesma mulher, hipotética, ou da plateia, que já está aqui entre nós ou estará, chegou bem aos 80 anos de idade, relativamente bem de saúde, com suas doenças, todos teremos, ninguém aqui é plástico, material biodegradável, é plástico, acrílico, que cai na natureza, a vida e nunca deteriora. Deterioramos. Tá? Esta mesma senhora, que não tendo um prognóstico de vida muito limitado, por alguma doença, ao chegar aos 80, poderá viver mais 9 a 10 anos de vida. Esta senhora não é uma sueca, uma japonesa. Ela provavelmente está hoje cada vez mais frequente no Brasil também. Dependendo muito, claro, das condições de saúde primárias, básicas, e de toda a assistência, de todo o avanço dessa medicina que prolonga a vida. Eu tenho uma tia materna que tem 82 anos, e há 3 meses atrás ela fez uma cirurgia endovascular, trocou uma válvula cardíaca, ela não podia fazer uma abertura do tórax, porque não tinha condições, ela fez a troca para o cateterismo, tá? 82 anos, provavelmente, se cuidar, vai estar dentro dessa estatística de uma doença grave que alguns anos atrás morria por falta de recursos. Então, hoje nós avançamos e muito. Então, gente, chegar aos 90 anos, hoje, século XXI, 2013, não é mais exceção. Não é mais algo improvável, é sim algo bem possível. Então, por isso que o envelhecimento precisa ser muito bem planejado, muito bem pensado, desde cedo, desde muito jovem. Mas se eu peguei um bonde andando, eu já estou com 70. Problema. Se corrigir as inadequações, fizer o cuidado do corpo, da mente, das emoções adequadamente, tem grandes chances de pegar esse bonde e fazer uma boa viagem. Mas nós sabemos que o envelhecimento traz, entre inúmeras situações, este problema: as doenças. Doenças, algumas mais ou menos incapacitantes, umas que limitam mais a mim, ou menos, mas é natural dentro desse processo biológico do envelhecimento. Como eu disse, nós não somos vidro que se cai na natureza não deteriora. Nós somos esse ser humano extremamente complexo, então vamos ter doenças. Para mim, essa estatística, no meu dia a dia, tu que é geriatra, acho que tu vê, para mim é mais. A maior parte das pessoas que têm doença, a maciça maioria dos idosos tem patologias. Essa estatística mostra que aos 75 anos de idade, metade, para mim é mais, mas é que eles colocam metade, tem pelo menos 5 doenças crônico-degenerativas. E as mais comuns doenças crônico-degenerativas que existem, prevalentemente na população, são as doenças oculares. A maciça maioria de nós, se não usa lente, deveria estar usando.
Porque temos processos degenerativos e temos patologias oculares. Patologias do equilíbrio, do ouvido. Boa parte de nós somos ou seremos hipertensos, teremos osteoartrose, osteoartrite, osteoporose, teremos hipertensão.